Bem-vindo ao MBcast! Eu sou o Mili Barranco e no primeiro episódio nós vamos mergulhar no fascinante mundo do e-commerce. Então, para você que sonha em ter uma loja online ou você que já tem um e-commerce e precisa de uns insights, se prepara, hein? Porque aqui a gente vai trazer desde os conceitos básicos, como que você começa a sua loja, até as estratégias mais avançadas. E para isso convidamos um especialista de peso. Gabriel da Converter, certo, Gabriel? É isso aí. Converter. Converter. Converter, que é converter. De conversão. Conversão. T de tecnologia. E resultado. E R de resultado. Que é o que todo mundo espera, né? Exatamente. E não sabe nem por onde começar, não é verdade? Todo mundo quer resultado, mas não sabe direito por onde começar. Exatamente. Legal. E além de uma empresa de tecnologia, eles também têm uma comunidade, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, onde você pode se inspirar, receber vários insights para você aplicar no seu negócio. Mas o Gabriel Santos, que é o diretor de operações, certo? Formado em administração e é especialista em inteligência de mercado. Isso mesmo. Certo? Tá tudo certo. Só que você teve uma transição na sua carreira, né? Você contou pra mim que antes de tudo isso, você era lojista. Exatamente. Conta um pouco dessa experiência. Lojista de varejo, de atacado, você fabricava? Legal. Era os dois, né? Vendia tanto para varejo, como também vendia para atacado. Então, no passado, eu tive uma marca de camiseta, né, masculina. A gente vendia para o segmento de skate, surf, por conta da região onde eu morava, lá em Santa Catarina, que era no litoral. E por enxergar uma oportunidade nesse mercado, acabei, junto com meu outro sócio, entrando, né, para poder ver como é que funcionava. E, obviamente, que veio muito da família essa questão de querer empreender também. E durante esse período como lojista, vendi pelo e-commerce, né, a gente vendeu bastante pelo e-commerce em si. E depois, né, a gente acabou tendo alguns problemas na questão de produção, que nos levou a parar e pensar, será que faz sentido a gente realmente dar continuidade a isso? Ou a gente vai para um outro lado, que é fazer outros lojistas a venderem pela internet? Entendi. Então, foi aí que começou a ideia, né? E aí acabou que pivotamos a carreira naquele determinado momento e decidimos ir para o outro lado, que é o lado onde faz as vendas acontecer. Legal. Então, foi aí onde deu a virada de chave de ensinar as pessoas, né, os lojistas, os donos, como fazer essa venda acontecer no online. Legal. Porque existe uma dúvida muito grande. A maioria da galera acha que é subir uma loja no ar e vai começar a vender, e não funciona desse jeito. Na verdade, todo lojista acha que abrir um e-commerce é entrar para a magia da internet, onde você publica um site e ele magicamente vende sozinho. E a gente sabe que não é assim que acontece, né? Um e-commerce é uma filial da sua loja, né? É mais uma loja para cuidar. É mais uma loja para cuidar, exatamente. E você mostrar isso para o lojista, porque é uma mudança de cultura, né? Bastante. É uma mudança cultural. Bastante. O lojista, quando ele busca você, ele já tem noção da complexidade que é desenvolver um e-commerce ou ele acha que é só um site no ar? Maioria, vou te ser sincero que a maioria não tem consciência, nem o mínimo possível, de entender como que funciona uma operação de e-commerce de fato. Acredita que subindo a loja vai vir gente, que a marca dele é única no mundo, que vai ter várias pessoas querendo comprar, e porque ele viu pessoas no Instagram com interesse de querer comprar, e aí ele deduziu que por conta disso ele tinha que abrir o e-commerce. Então, nem sempre todo mundo que fala que quer comprar, de fato compra. Sim, sem dúvida. Muitas vezes a pessoa está só especulando ou fazendo pesquisa de preço, né? Ou a mulher mesmo que gosta de ficar navegando e fazendo carrinho, milhares de carrinhos e não efetiva nenhum, né? Exatamente, fica só esperando pelo aquele cupomzinho que vai vir depois para voltar para comprar na loja. Ou aquele de novo. momento de carência em que ela vai lá e fala, agora eu vou comprar. Exato. Então, essa dificuldade que a maioria dos lojistas tem em como é que faz o e-commerce para poder rodar, a Converter, a gente montou um método chamado TA. O que quer dizer TA? É tecnologia, estratégia e ação. Então, ou seja, quando eu tenho só tecnologia, que eu só monto a loja, eu vou ter só a loja. Eu não vou ter nada mais rodando para fazer aquela loja ter venda, né, ter aquisição de pedido, nem nada nesse sentido. Quando eu tenho só estratégia, eu, de certa forma, consigo vender. Só que sem uma tecnologia ideal do lado, você não consegue escalar. E aí te dificulta no processo de escalar faturamento. Por isso que a maioria, quando começa a vender no e-commerce, chega no determinado momento e fica estagnado.
Por quê? Porque não está com a tecnologia certa. E a ação está muito atrelada a juntar esses dois pilares e fazer acontecer. Certo. Então, é o famoso ciclo, né? Então, tecnologia, estratégia, ação, tecnologia, estratégia e ação. É a tríade necessária para que efetivamente funcione uma venda online, né? Exatamente. Então, se isso não está compilado os três, né? Principalmente o dono é o principal responsável por fazer isso dar certo. Ah, mas eu contratei profissional X, profissional Y, beleza. Mas o dono tem que ter conhecimento. O dono tem que saber como é que funciona. Se ele não saber, como é que ele vai cobrar? Como é que ele vai entender se aquele dado, aquela informação está certa? Então, mas esse é um princípio de liderança em qualquer mercado, né? Mas é o fato. Eu ouvia isso da minha mãe, na época que eu era adolescente, assim, que ela falava justamente o seguinte, que ela falava, vai lá lavar louça, vai lá fazer não sei o quê. E eu falava, não, quando eu crescer, eu vou trabalhar, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou contratar alguém para fazer tudo por mim. E ela falava assim, para mandar, você tem que saber fazer. Porque senão você nunca vai saber se a pessoa está fazendo da forma correta. Exato. Se você não sabe fazer, qualquer coisa que te entregarem, você vai aceitar. Então, essa questão da capacitação do empresário, do líder, é fundamental. E essa consciência, realmente, muitos não têm ainda. Eles acham que é simplesmente contratar uma agência ou contratar lá um menino do marketing e falar para ele, faz um site e bota o produto para vender. Exato. Né? Então, você classificaria que essa questão cultural de deixar para lá é um dos maiores obstáculos que vocês têm hoje para poder se inserir nas empresas e oferecer o produto efetivamente que vocês fazem? Exatamente. Até quando a gente vai conversar com possíveis clientes para a nossa operação, né, a Converter a gente faz uma seleção de fato com quem a gente quer trabalhar. A gente não pega qualquer marca se a gente não enxergar que o líder, o dono, ele está com o compromisso de fazer dar certo. Então, que senão a tríade não funciona, né? Não funciona. Esse, na verdade, é o principal fator para uma marca poder entrar para a nossa operação. Então, hoje a gente consegue conquistar as marcas que a gente tem porque a gente analisa se o perfil da pessoa que está no outro lado ela está disposta a fazer acontecer. E essa questão de fazer acontecer, ele não precisa ter a técnica. Eu ensino a técnica para ele. Ele não precisa ter a tecnologia. Eu dou a tecnologia para ele. Então, o que eu preciso é de gente disposta no outro lado para fazer as ações que forem instruídas a serem realizadas. Bacana. Então, o projeto de vocês, o trabalho de vocês não é simplesmente otimizar o e-commerce e entregar um produto. É fazer o acompanhamento disso durante... Eu costumo falar que a Converter acho que trabalha mais no ramo de educação do que de tecnologia. Porque... Mas a transformação sem educação, ela não existe, né? Exato. Isso é fato. Então, se a pessoa quer transformar o negócio dela, ela tem que entender que ela tem que estudar, que ela tem que se capacitar, que ela tem que melhorar, que ela tem que estar aberto a novos mercados, a novas tecnologias, sistemas e tudo mais. Isso. E eu quero te fazer uma pergunta que eu sei que é algo muito peculiar, principalmente aqui no mercado do Brás, né? Que é um mercado que eu atuo há muitos anos. ERP. Eu não vou arriscar um percentual, mas eu vou dizer que é muito alto. Quantidade de empresas, confecções, que não têm um sistema de gestão de estoque. E sem sistema de gestão de estoque, não é possível fazer venda online. Assim, se a gente puder falar que dá para vender CRP, dá para vender. Só que é daquele jeito informal, né? Certo. Ou seja, vai fazer as vendas e não vai ter o controle da sua operação. E aí ele não consegue escalar o negócio. Exatamente, ele vai bater num teto. Aí é que entra o nível de consciência da gente chegar e falar para ele, olha, tá no momento de colocar um RP na tua operação. Para chegar nesse 1 milhão de faturamento mês, tu precisa ter um RP. Senão, tu não vai crescer mais do que isso, né? Tu vai ficar barrado nos teus 100 mil de faturamento no máximo. Então, o RP ele é a base, né, para o controle da operação do cliente. Então, aquele cliente que não decide investir no RP para ter pelo menos o mínimo de controle da sua operação, como que ele vai ter um controle de uma operação maior? Não vai ter. Exatamente. E não adianta a gente querer se enganar de não, dá para fazer. Não dá para fazer. Não tem como crescer sem ter controle do teu estoque, sem saber o que está saindo, sem saber o que está ficando parado. Né? Como é que tu vai promocionar determinados produtos sem saber o que tem de fato em estoque? Só pelo olho nu? Ah, tem umas peças lá que estão paradas, tem que vender aquelas peças. Hoje, infelizmente, na loja física, ele trabalha assim, né? Ele olha a prateleira e fala, tem que promover esse produto, vou colocar ele para vender. Mesmo assim, a gente já sabe que não é o modelo ideal. Até para trabalhar na loja física, para que a sua equipe saiba o que ela vai ofertar para o cliente, ter o sistema é muito melhor. Você consegue gerar relatórios e trabalhar. Um e-commerce sem controle é praticamente, eu diria que é um suicídio. Sim.
Não é? Total. É rasgar dinheiro. É cavar o próprio buraco. Cavar o próprio buraco, é pegar o dinheiro que você tem lá para investir e jogar no lixo, literalmente. Exato. Porque um e-commerce, ele precisa muito de campanhas, né? Para fazer rodar. Não é? Campanha de meio marketing, as promoções e tudo mais. E se você não tiver controle do que você está vendendo, como que você vai promover, né? Como que você vai promocionar um produto assim? E quando a gente fala de RP, até aqui no próprio Brás, a gente tem muito negócio que é menor, né? Por exemplo, a própria feirinha, tem várias bancas, né? Tem as bancas de ruas. O RP ele começa, às vezes, no próprio controle do caderno. Sim. A questão é, a pessoa é ter o controle. Né? Saber o que está vendendo, saber o que tem em estoque, o que dá para ofertar para poder sair. Pode ser o controle no caderno, não tem problema nenhum. Mas tem que ter o controle. Começar de alguma forma. É. Mas eu sou a favor sempre da tecnologia, porque não. facilita a vida. O investimento não é absurdo se você colocar numa escala de tempo. Uhum. Inclusive, tem sistemas muito acessíveis, né? Que já te dão uma facilidade para você começar e tudo mais. Bastante. E para você crescer. As pessoas querem crescer magicamente sem investir, sem melhorar, né? E aí isso realmente não tem como funcionar. Quero te perguntar sobre growth hacking, né? Porque o público aqui ouve muito os termos que os marqueteiros criam, né? Sim. A gente leva termos bonitos. os termos bonitos, maravilhosos. Mas efetivamente na prática, né? O que é o growth hacking? Como que o lojista pode pensar nessa estratégia ou ele não precisa pensar nisso? Isso é uma questão que vocês já trazem dentro do seu serviço. Como é que funciona isso? Traz aí Legal. uma luz. Essa palavra growth, né, ela nada mais, nada menos é algo relacionado com o crescimento, né? Parar para olhar o crescimento de como é que está a tua empresa e quais são os pontos que, se você ajustar, você equipara os outros que estão à frente. Então, um exemplo, se a gente pega muita marca de moda que ela acelera num espaço, período de tempo em si, e às vezes ela não está preparada para essa aceleração. Aí o que acontece? A expedição não vai dar conta, o fluxo de caixa não vai comportar porque o faturamento aumentou muito e vai receber parcelado esse faturamento que chegou, porém a peça saiu agora, tem fornecedor para poder pagar. Então, o growth nada mais é, falando como empresa, olhar quais são os pilares que estão abaixo do que é o ideal. Então, por exemplo, se o meu faturamento cresceu, o growth que eu queria de faturamento aconteceu. Agora, o meu growth de estoque não está ajustado. Então, eu vou olhar para estoque, eu vou ajustar para eu poder começar a vender mais. Então, enquanto eu não ajustar, por exemplo, gestão de estoque, eu não consigo vender mais. Eu vou estar estagnado enquanto eu não arrumar esse pilar aqui. A mesma coisa se refere para a contratação de pessoas. Então, se eu preciso de mais pessoas na operação e as pessoas que eu tenho atualmente estão até o teto, eu preciso trazer mais gente capacitada para a minha operação. Então, o growth nada mais é que analisar quais são os outros pilares da empresa que não estão no patamar que deveria estar acompanhando, que é o ritmo que você quer, e ajustar eles. Ajustando eles, você equipara e aí você dá mais uma elevada de novo. Empresa é muito isso. Você cresce, organiza. Cresce, organiza. Quem quer só ficar na organização vai morrer. Sim. Então, tem que crescer para organizar. Tem que ter o caos para organizar. Se a gente não se propor a isso, né, quem não estiver disposto, infelizmente não vai crescer. Tem uma frase que eu gosto bastante, né? Para construir o futuro tem que destruir o presente. Olha que interessante, eu nunca tinha ouvido essa frase. Então, ou seja, se eu não destruo a minha cadeira atual, que eu estou, eu não consigo chegar onde eu quero ir. É, porque você se acomoda e fica lá, né? Exatamente. Para sempre. Então, a gente tem que gerar o desconforto. E seja como equipe, né, como própria pessoa em si, você tem que se desafiar. Então, o que você tem, por exemplo, planejado para uma próxima viagem? Que desafio tu vai fazer, por exemplo, nos próximos 30 dias? Então, a gente tem que se desafiar para sair da zona de conforto também. E não necessariamente, né? Eu tenho que equiparar todos os pilares. Não, às vezes eu tenho que me desafiar em alguma coisa que eu tenho medo de fazer, porque isso vai me desbloquear outras coisas. Sim. Então, a gente tem que estar sempre focado em destruir o presente para focar para ganhar o futuro. Enquanto a gente não faz isso, a gente fica nessa zona de conforto. Legal. Eu ouvi essa semana, inclusive, um empresário aí na internet falando exatamente o seguinte: o que um pequeno e médio empresário tem que se preocupar? Ele falou em vender. Se preocupe em vender. Depois que você vendeu, aí você vai administrando os problemas que vão surgindo e vai organizando a sua empresa. É assim que uma empresa cresce. E é exatamente o que você falou, né? Cria demanda e vai organizando, né? Então, eu achei interessante, abordei esse assunto do growth hacking, porque muitas pessoas acham que está associado exclusivamente à estratégia digital. E não, ela está associada à gestão como um todo da empresa. Exato. Né?
Tudo muito conectado. Uhum. Aí vamos lá. Estou aqui no Brás, comprei minhas peças, fui no shopping, selecionei os melhores produtos e quero abrir meu e-commerce. Por onde eu começo? Legal, boa pergunta. E aí eu vou te devolver com outra pergunta em si, né? Você tem conhecimento para abrir um e-commerce? Não tem? A maioria dos lojistas não. Legal, então eu vou fazer algumas perguntas porque é isso que os lojistas devem se perguntar. Eu tenho conhecimento para abrir um e-commerce? Não tenho, beleza. Então o que eu devo fazer? Vou buscar empresas capacitadas que podem me proporcionar conhecimento e, ao mesmo tempo, também o faturamento que eu quero alcançar como objetivo. E esse ponto é extremamente importante, a escolha da empresa. Porque você pegar uma empresa para desenvolver uma plataforma de e-commerce é uma coisa. Sim. Você escolher uma empresa que otimiza, né, todo o seu projeto, começo, meio e fim, faz um acompanhamento, é outra coisa. Porque simplesmente comprar uma plataforma, tem algumas até na internet mesmo, que você vai lá, baixa, paga pouquinhos reais lá e você faz seu e-commerce, beleza. Mas esse não vai resolver o seu problema. Exato. Isso não vai fazer vender. Isso então, mesmo. A escolha da empresa é fundamental. A escolha dos parceiros que tu vai ter ao teu lado é super importante para determinar a tua trajetória. Então, se tu não tem bons parceiros no teu lado, a tua trajetória provavelmente vai ser turbulenta, tu vai bater cabeça sozinho, vai aprender com os teus erros e tem que aprender, porque tem muita gente que erra e não aprende. Então, essa escolha ela é essencial para o sucesso do e-commerce do cliente em si. E isso serve tanto para atacado como para varejo. E nessa questão dessa trajetória, né, do que eu tenho que fazer quando eu vou montar um e-commerce do zero, primeira coisa, eu tenho que olhar meu produto. Se meu produto eu tenho foto, se eu tenho vídeo, né, ou seja, se eu tenho esses materiais essenciais para montar um e-commerce. Se eu não tenho, vou ter que ir atrás para poder fazer, que tem muitos lojistas que não têm. Então, já começa essa preparação especificamente. A qualidade da foto é fundamental para venda? Pra caramba. E aí tem um detalhe importante. Às vezes o lojista investe pra caramba na questão da qualidade da foto. Só que a plataforma que ele escolhe faz com que a foto dele fique toda pixelada. Aí o que adiantou o lojista investir numa qualidade de foto boa? E a tecnologia que ele tem não supre a necessidade. E a tecnologia que ele tem não supre a necessidade da foto que ele tirou em alta qualidade. Então, como a gente trabalha com moda tem que gerar desejo. Se a gente não gera desejo em si, a gente não vende. Sim. Então, no e-commerce tem duas coisas que a gente vende. Né? Duas não, é três na verdade, né? Foto, vídeo e texto. Então, quando eu falo de foto e vídeo, eu estou gerando desejo. E quando eu falo de texto, eu estou gerando convencimento. Certo. Então, na parte de convencimento, está tudo atrelado à questão como é que está o meu preço apresentado na página de produto, como é que está a minha descrição lúdica comercial do meu produto, como é que está dicas de usar, informações que a modelo veste. Então, tem várias pequenas informações que a gente, como consumidor, na hora que vai comprar uma roupa pela internet... influencia totalmente na sua decisão. A gente leva como tomada de decisão. Então, por exemplo, eu vou falar da mulher brasileira no Brasil, né? A gente tem uma mulher brasileira com diferentes tipos de corpos. Tem mulher com mais busto, mulher com menos busto, mulher com mais quadril, menos quadril, mais cintura, menos cintura. Então, isso para uma mulher que quando vai comprar, por exemplo, um vestido de festa pela internet. Tu imagina. Olha os homens que estão me assistindo aí, tá? Vocês quando vão com a mulher provar vestido, né? Vocês ficam lá 1 hora, 2 horas naquela para poder provar se ficou bom, se não ficou bom. Aí pela internet, imagina a mulher comprar um vestido pela internet. A dificuldade que é, sem ela provar, sem ela saber. Sim. Então, as informações para uma mulher comprar um vestido pela internet, ela tem que estar tudo bem certinho. Então, por exemplo, qual é a informação que a modelo, né, tem ali quando ela está na foto? Então, tem a altura da modelo que tem que ser informada. Isso é bacana, isso é ótimo, na verdade. O peso da modelo tem que ser informado. Mas vou informar o peso. Tem que informar. Tem que informar o peso da modelo, tem que informar as medidas de busto dessa modelo. Porque é parâmetro para a mulher que está ali escolhendo, para ela saber, esse vestido no tamanho tal vai ficar bom em mim. Então, querendo ou não, a gente como consumidor, a gente está amadurecendo muito para comprar pela internet. E a gente se sujeita a arriscar, por quê? Porque existe também a facilidade de troca. Então, quando essas informações elas quebram a objeção, que eu falo que é o pilar do medo, né, do consumidor, a gente acaba conseguindo conquistar o cliente, avançar para a próxima etapa. Essa questão do texto é tão importante que eu vejo que muitos e-commerces, eles fazem a integração do sistema que eles têm com o próprio e-commerce, né? Que é quando as informações vêm de lá e entram. E normalmente a descrição no sistema é assim,
camiseta ML, que é manga longa, né? E tudo abreviado, Sim. né? Gola V, vem GV. E, né? Quando ele faz a integração, essa descrição entra no e-commerce. E ele deixa lá. Quer dizer, imagina um usuário olhando camiseta GV, ML. O que é isso? Ele vai ficar tentando adivinhar. Eles acham que tem outros, outros estilistas do outro lado para saber a descrição técnica do produto. Então, esse erro acontece muito porque o lojista ele se preocupa em ter um sistema, desenvolve uma plataforma bacana, mas na hora da integração ele não tem esse cuidado de refinar, né, essa descrição para ter humanização, para criar proximidade com o consumidor, né? Então, Sim. É importante a gente falar sobre isso, não para desincentivar o lojista, que ele vai falar, nossa, é tanta coisa. Não, mas para você ter uma empresa que te oriente a olhar todos esses detalhes, porque tudo isso vai impactar no seu resultado. Sim, certo? Com certeza. E até puxando um gancho aqui em relação a esse assunto, eu não culpo o lojista por ele não saber que ele tinha que fazer isso. Sim, por isso que eu falei, ele tem que saber escolher a empresa que vai dar esse suporte para ele. Exatamente, porque existe uma situação, como é que você vai saber que existe um problema se você nem sabia que aquilo era um problema? Então, a gente lá na Convert, a gente tem um método que a gente chama que é método PAI. PAI? É P-A-I, método PAI mesmo. O P é um nível de consciência de potencial cliente, ou seja, aquela pessoa que ela sabe que ela tem um problema e ela sabe qual é a solução que ela tem que buscar. Tá. Eu tenho o A, que é o potencial, que é o cliente acomodado, ou seja, é aquele cliente que ele sabe que ele tem um problema, mas ele não busca a solução. Deixa assim, um dia vai dar certo. Isso. E eu tenho o cliente I, que é o nível ignorante, que é aquele cliente que ele nem imagina que ele tem um problema e ele nem sequer sabe qual é a solução. Então, quando a gente trabalha nesse nível de consciência em si, a gente olha isso num formato de funil, a gente tem o quê? O P, ele é muito mais afunilado. São poucas pessoas que têm um nível de consciência alto para olhar uma camiseta que é preta, ela não tem muita descrição, muita informação, não tem informação que o modelo veste. E conseguir ter criatividade para... E vai lá e compra direto, né? Ou seja, existe esse público? Existe. Porém, ele é uma fatia menor do mercado. Aí tem um acomodado, que ele sabe que ele quer uma camiseta preta, mas ele não sabe qual é a marca. Então, ou seja, ele vai para o mercado pesquisar, ele vai atrás daquela que melhor agrada ele a nível de informação, nutre ele de conhecimento. E eu tenho o inconsciente, que é aquele cara que ele nem imaginava que ele, por exemplo, precisava de uma camiseta que não amassa. Ele não sabia que ele precisava de uma camiseta preta que não desbota, que não pega pelinho. Então, ou seja, quando uma marca leva esse nível de consciência para o consumidor, ela fala assim, ela tem um mercado que ela nada de braçada sozinha. O resultado vem naturalmente, né? Exatamente. Então, o lojista, na maioria das vezes, né, quando a gente fala com o nosso lojista em si, a maioria deles está no nível I e nível A. Mais nível I do que nível A. Porque ele nem imagina que aquilo é um problema. E aí é onde entra a gente para poder falar, isso aqui é um problema, a gente tem que pegar e corrigir e fazendo desse jeito, assim, assado. Então, por isso que a equipe nossa, principalmente, ela é muito engajada nessa situação, porque a gente faz com que a equipe tenha esse nível de consciência que o nosso lojista tem. E o que acontece na maioria do mercado? A maior parte do mercado, ele não leva em consideração esse nível de consciência do cliente. Ele acha que o lojista tem que saber tudo, ele acha que o lojista tem que se virar sozinho, e ele não vai falar porque ele tem medo de perder o lojista como cliente. Sim, exatamente. A gente não, a gente fala assim, se tu não fizer, tu não sai para estar aqui dentro. Então... Ele tem que falar a verdade, né? Justamente, e você sabe que muitas vezes nos shoppings, alguns lojistas me perguntam, como é que eu faço tal coisa? Não tá dando certo. O cliente não tá vindo. Eu falo, né, no meu caso, gestão de rede social é o que a gente mais acaba explorando. E aí eu pergunto, como é que tá sua interação nos stories? Quantas vezes por dia você aparece nos stories? Não, faz uma semana que eu não gravo. Legal. E as fotos no feed? O cara ainda tá fazendo triozinho, sabe? Fotos de trio para fazer um feed bonitinho. Uma coisa que já é extremamente ultrapassada. Então, quer dizer, ele fica esperando uma solução, ele acha que a rede social vai trazer o cliente na porta da loja dele, só que ele não faz o básico, ele não interage, ele não humaniza, ele não publica, ele não fala com o público, entendeu? Exato. Então, é exatamente isso. É ter a consciência de que você precisa efetivamente agir, né, para ter o resultado. Aí, vamos lá. Estou ouvindo tudo isso, estou achando muito complexo ter um e-commerce próprio. Será que o caminho seria iniciar a minha venda online através de um marketplace? Boa pergunta. Então, vamos lá. O que eu falo em relação ao marketplace? Marketplace é um excelente canal para você poder fazer com que você tenha venda também acontecendo para a sua empresa, para a sua marca.
Por mais que eu tenha uma plataforma de e-commerce, eu não vou ser o cara que vai falar assim, não vai no marketplace. Não, por uma questão que é venda para a empresa. Então, ninguém melhor do que o dono da empresa para saber se ele precisa de mais venda ou se ele não precisa e qual é o formato que ele vai adquirir essa venda para ele. Então, só que ele tem que estar ciente que a partir do momento que ele vai para um marketplace, ele está construindo, né, digamos, um certo volume de receita que não pertence diretamente a ele. Sim. Ele está sendo apenas um meio para que o marketplace fature e tenha lucro. Então, ou seja, o marketplace é bom para vender? É. Recomendo que os lojistas estejam? Sim. Só que tem que cuidar para você não ficar só refém do marketplace. Então, quer abrir estratégia para vender no marketplace? Beleza, começa com um, depois vai para outro, vai para outro. Vai diversificando também os marketplaces, mas também foca em construir o teu canal próprio de aquisição de receita. Tá, ele seria um complemento, então, da sua presença online, né? Exato. Não exclusivo. Exatamente. E tem uma questão que eu costumo indicar para os nossos clientes, que é pega determinados produtos e coloca esses produtos talvez que não dão certo ou não deram certo na tua venda direta para vender no marketplace. Pode ser que no marketplace ele tenha um acesso a um determinado público que você não conseguiu alcançar, em que esse produto vai dar vazão. Então, usa o marketplace também como uma estratégia de ter produtos exclusivos para vender lá. E não necessariamente, né, usar ele para colocar, às vezes, todos os seus produtos. A gente tem muito cliente que faz isso. Pega 10, 15 produtos, coloca para vender esses produtos no marketplace que também já tem um giro na marca atual, no canal próprio, e faz com que ele também tenha mais vendas acontecendo no marketplace em si. Então, tu não fica com um mix grandão, gigante dentro do marketplace para poder gerenciar tudo isso, que é dar mais trabalho ainda. Ou seja, tu trabalha no teu marketplace de uma forma que no teu produto do canal principal tu já vende ele muito bem, tu consegue inclusive negociar mais matéria-prima com o teu fornecedor, porque tu está fazendo girar aqui, consegue melhores prazos de pagamento. Então, ou seja, quando a gente fala de venda de marketplace, eu olho também muito na questão de eu baixar meu custo de produção. Então, na questão de baixar custo de produção, eu consigo negociar mais prazos para poder pagar, eu consigo dar uma previsão para o meu fornecedor assim, olha, no ano eu estou com a expectativa de vender isso daqui. Quanto é que tu vai conseguir baixar o meu custo de matéria-prima? Quando a gente faz isso, a gente dá uma previsão, o parceiro ele fala assim, cara, esse cara quer estar comigo para sempre. Sim. Então, ele enxerga uma visão de longo prazo contigo, ao mesmo tempo também ele consegue te fornecer um menor custo na tua matéria-prima. Legal. Você acha que o marketplace seria uma solução para dar vazão à sobra de coleção, por exemplo? Com certeza. Que aí evita, inclusive, do lojista ter que apelar para a liquidação, que é o terror das lojas, né? Exatamente. Ele pode usar essa estratégia do marketplace para poder dar vazão a uma coleção que ficou parada, que não deu certo. Como ele também pode usar essa coleção que não deu certo no canal próprio para fazer algo de aquisição de cliente. Tá, como seria isso? Vamos supor, né? Tens uma camiseta preta, vou usar esse exemplo novamente, que tu vende a R$150. E o teu custo para poder produzir essa camiseta, às vezes, foi R$59. Então, quando tu bate na questão de preço, para todo mundo, preço é algo que pega. Então, quando eu tiro um produto de R$159,90 e eu coloco ele a R$99, eu chamo muito mais a atenção do consumidor em relação à compra desse produto. Mas ela não anunciou ele como promoção. Não, ela vai anunciar ele como promoção. Tá, mas é uma promoção de primeira compra, por exemplo. Exatamente. Tá. Então, não é uma liquidação. Isso. E aí, por exemplo, ele pode fazer que é o seguinte, a compra mínima tem que ser 3 camisetas para valer R$99. E fazendo isso, o que eu estou usando? Eu estou usando de um produto meu que ia ficar parado, né, no meu estoque em si, para eu adquirir esse cliente, para ele ter um primeiro contato com a minha marca, porque os clientes que têm contato com a minha marca depois do meu histórico, eles voltam a comprar daqui 1 mês e meio, daqui 2 meses, e durante o ano eles compram 7 vezes. Então, eu estou focado no quê? Na aquisição e na retenção dele durante o período do tempo. Então, quanto que custa para uma marca hoje adquirir um cliente? Né? Me custa R$200, beleza. Quantas vezes no ano esse cara consome de ti? Ele consome 7 vezes. Então, teu ticket médio, R$300. Então, fazendo as contas aqui, eu vou ter um valor de compra numa aquisição de R$3.000 e poucos para um cara que eu paguei R$200. Então, isso vale muito a pena, né? Nessa situação de eu focar na questão de aquisicionar cliente. Tem muita gente que não olha isso. A gente chama de CAC, né? Que é custo de aquisição de cliente, e LTV, que é Lifetime Value, ou seja, que é quanto esse cliente consome ao longo do período do tempo que ele está comigo.
Então, quando eu olho para esses indicadores, eu paro de querer jogar, né, na questão que, mas eu vou queimar minha margem. Beleza, tu vai queimar a tua margem na questão como produto, mas tu vai aquisicionar um cliente para que nas próximas ele venha a consumir, por exemplo, a tua coleção de grade cheia, né, de produto de preço cheio. Então, muita gente olha isso com olhos ruins. A gente lá já olha como olho de oportunidade. Então, quando eu olho nessa perspectiva, eu saio desse jogo de mas eu vou queimar minha marca, eu vou queimar minha margem, vou fazer promoção. Se você não é uma marca de luxo, tem que fazer promoção. Já começa por aí. E é importante o lojista entender que promover o produto, né, fazer uma promoção, promocionar, não é liquidar. É justamente você ter a estratégia e inteligência de você mostrar esse produto de uma forma diferente, que não é uma queima, não é um sale, não é uma liquidação. Exato. Né? Eu adoro, eu tenho marcas, por exemplo, que eu recebo cupom o tempo inteiro. Você compra, gera um cashback, né? Um voucher para usar numa próxima compra que dura tanto tempo. E de vez em quando eu recebo lá uns avisinhos. Sim. Várias vezes. Várias vezes, não vou nem contar quantas, né, para não me entregar. Eu não fiz uma recompra simplesmente porque eu recebi um aviso falando que eu tinha lá R$150 de crédito. Eu falava, gente, 150. Só que aí quando você entra lá para comprar, para usar os 150, você tem que gastar 600. Exato. Né? Então, essa estratégia justamente o que acontece? Ele usa uma margem de investimento para me trazer de volta, né? Mas para gerar um ticket de recompra muito maior. Isso e aí, mesmo. o que isso gera, inclusive? Fidelização de marca, né? No caso, essa marca de sapato que eu sou fã. E tem uma marca muito similar. Então, eu não troco essa marca por nada, porque eu tô sempre recebendo voucher e nananã. E cria uma relação de afinidade e fidelidade com o cliente. Com certeza. Então, essa questão de, né, uso o marketplace para poder promocionar, não uso, depende da tua estratégia. Então, qual que é o jogo que tu tá jogando? Tá jogando o jogo do marketplace ou o jogo da tua loja própria? Então, tu quer puxar, né, aquisição e controle para tua loja ou tu quer jogar para o marketplace porque tu tá precisando de grana no caixa agora? Então, na sua opinião, o marketplace seria só uma recorrência, um caixa... Ele é um giro de estoque, né? Então, ou seja, tu consegue vender muito apoio, bem, na verdade, né? apoio, consegue vender. Então, ele é receita também. Não podemos ignorar essa coisa que ele proporciona. Sim. Mas tem que entender qual é o objetivo da tua empresa a longo prazo. Então, eu não posso trocar algo que eu quero, né, a longo prazo no curto prazo em si. Cada vez que eu troco, eu abdico de chegar no longo prazo. Sim, sem dúvida. Então, tem que levar isso em consideração. Qual é o jogo que ele quer jogar? Ele está precisando de dinheiro agora no caixa, então, o marketplace talvez vai ser o caminho para isso. Então, por isso que eu falo, vai depender do que o lojista, dono como marca, está querendo no momento. Então, se ele está querendo dinheiro no caixa, marketplace. Se ele está querendo aquisicionar cliente para vender mais depois, ou seja, ele está jogando esse jogo, faz essa promoção dentro da loja. No frigir dos ovos, a estratégia é atuar em todas as frentes, né? Você ter a sua estratégia da sua marca, com o seu canal próprio para desenvolver, para fazer gestão de carteira, né? Para conseguir fazer promoção, entender a sua base e ter mais controle da operação. Isso. E ter o marketplace junto, rodando, para te trazer esse fôlego, né? Esse caixa que vai poder, inclusive, investir nessa sua plataforma. Exatamente. Então, é ter todas essas frentes para você poder estar atuando. Isso. Agora, eu quero falar sobre uma coisa que, beleza, montei o e-commerce, usei uma plataforma bacana, peguei uma empresa que me dá toda orientação e tudo mais. Eu tenho um site que tem todas as indexações, né? E SEO para me trazer fluxo orgânico e tudo mais. Mas é verdade que só com isso a gente não gera fluxo, que eu preciso necessariamente ficar fazendo traqueamento de dados, impulsionamento, campanha, né? Sim, com certeza. Até já vou aproveitar agora. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu mostro... Eu lancei um vídeo como polêmica, realmente, no sentido de qual é o meio que eu devo investir para trazer mais pessoas para dentro da minha loja. Qual que é o Instagram? Deixa aí, a gente vai por aí na... @HBrielSantos. Então, é só a gente vai deixar aí na legenda depois. Para a galera depois poder acessar. E nesse vídeo eu deixo muito bem claro que não existe um canal certo para você poder trabalhar que vai te fazer a virada de jogo. Você tem que trabalhar todos os canais. Então, assim como o Marketplace ele é um canal de aquisição, dentro da loja virtual tu vai ter os teus canais de aquisição de clientes, né, te visitando dentro da loja virtual. Então, o que está muito em alta hoje em dia é o Instagram. Então, o Instagram é um meio para isso, de maneira orgânica. Eu tenho o Instagram na questão de tráfego pago, para poder utilizar para trazer mais pessoas para dentro da loja. Eu tenho a questão no formato de SEO, para poder trazer mais pessoas para dentro da loja. Tenho o formato de live,
para trazer mais pessoas para dentro da minha loja, assessoria para trazer autoridade para minha marca. Então, ou seja, são vários formatos para serem explorados pela marca para trazer pessoas para dentro da loja virtual em si. E um ponto importante que a galera até tem como um certo preconceito em relação ao tráfego pago é que tráfego pago é o que vai fazer as vendas acontecerem. E na verdade não, porque tu imagina o seguinte, o tráfego pago ele só impulsiona mais, né, leva a tua mensagem mais adiante daquilo que já é feito de maneira orgânica pela marca. Então, se a marca tem um trabalho ruim, que eu chamo de famosa panfletagem, né, mudou os anos, mudou as tecnologias, mas a maioria das marcas continua panfletando, só mudou onde está panfletando. Então, as marcas têm que sair desse jogo de só querer postar foto de produto, foto de produto, foto de produto. E achar que vai vender, né? Isso não funciona mais. Né? Funciona, beleza, para quem talvez está num nicho está no mercado muito pequeno, mas tem tempo de validade. Uhum. E essa questão de você explorar canais de vendas em si é para você fazer a sua marca dar certo. Então, tem que fazer stories, como você falou, tem que fazer o Reels, tem que fazer caixinha de pergunta. E, galera, isso dá trabalho. Dá. Tudo dá trabalho, na verdade. O que não dá trabalho é você ficar em casa, sentado na frente Isso da dá televisão. trabalho. Eu até hoje não descobri como botar dinheiro fácil no bolso. Então, assim, tudo que vem fácil, vai fácil. E essa questão de trabalhar a marca te exige isso. E uma das coisas que eu mais escuto dos donos, né, é a falta de tempo. Sim, mas a gestão de tempo para eles é realmente algo muito difícil. Mas eu não tenho tempo para poder fazer isso, mas isso é corrido, né? E aí eu falo assim, eu sei que é corrido, eu sei que tu não tem tempo, mas assim, eu preciso que tu tenha tempo. Então você vai ter que parar, vai ter que colocar na sua agenda, tem que estar na agenda o compromisso para poder produzir as coisas para a marca. Se não tiver, não é feito. Então, enquanto não tiver na agenda, não for um compromisso, nunca vai ser realizado. Exatamente. Sempre vai ser feito meia boca, que eu chamo, né? Porque aí você não vai conseguir se planejar, né? Você não vai conseguir planejar seu dia, você não vai conseguir organizar tudo que você... né? Criar uma linha do tempo realmente na sua cabeça de todas as etapas que você tem que cumprir. Exato. Eu falo muito sobre planejamento de tempo, né? Gestão de tempo, porque eu faço uma magia na minha agenda. Minha vida é um caos. E eu falo muito sobre isso. E falo justamente o seguinte, a importância também de você conseguir construir um time que você tenha confiança em delegar muitas funções. Porque tem muitas etapas de processo que os donos fazem que eles não têm que fazer. Uhum. Que tem que ser alguém da equipe dele para estar fazendo. Ele acompanhando, sem dúvida nenhuma, né? Não é largar a mão. Exato. É delegar e cobrar, né? Aquela máxima antiga que vai perdurar o resto da vida. Uhum. Que é justamente você delegar determinadas funções para pessoas de confiança para fazer, acompanhar isso e você focar no que você precisa focar. Sim. Mas gerir o seu tempo de forma inteligente. Porque tem que fazer. É difícil. É todo dia, né? Outro dia eu recebi uma mensagem de uma lojista falando: tô muito desanimada, minhas vendas caíram muito. Nossa, não tenho nem ânimo de aparecer nos stories. Eu falei: então, linda, levanta, se maquia e vai pros stories. Uhum. Vai falar com o seu público, porque assim, a sua depressão não vai pagar suas contas, vai fazer sua loja fechar. Ninguém vai saber que você existe, vai falar: nossa, ela sumiu. Uhum. Então, não deve estar mais vendendo, porque quem não aparece é porque não tem novidade, é porque não tem lançamento. Ela falou: mas realmente eu não tenho. Não tenho capital para comprar produto. Eu falei, então você vai apresentar o mesmo produto que você tem em estoque de outra forma. Uhum. Você já mostrou ele em foto? Vai fazer um vídeo dele. Você vai fazer uma live. Você vai, entendeu? Você vai apresentar isso de várias formas diferentes, para pessoas diferentes, em horários diferentes, porque cada horário você vai pegar um público diferente e vai ter que fazer todos os dias. Exato. Né? Todos os dias. E eles acham que a gente vai vir com uma fórmula milagrosa, né? Não. A maioria, não sei você, mas para mim... Como que eu faço? Como se uma resposta simples fosse resumir todos os problemas, resolver todos os problemas dele. Uhum. E, na verdade, não. É o trabalho diário. É. E todas as pontas que você tem que cobrir. Exato. Acho que o problema de todos é essa falta de consciência. Enquanto o dono não parar para... Ele tem que parar para analisar assim, quando ele montou o negócio dele, foi fácil? Não foi fácil. Talvez ainda não está sendo. Então, como é que ele acha que montar uma loja virtual vai ser mais fácil ainda? Não, é mais um outro negócio para poder cuidar. É mais um outro negócio para dar atenção. E exige tempo, exige dedicação. Enquanto ele não parar para olhar isso de uma forma diferente, né, e não buscar profissionais qualificados para estar junto com ele, para fazer esse negócio dar certo, ele não vai performar. E isso não serve só para o e-commerce, serve para o negócio dele também. Sim. Seja o físico, o atacado, né? Então, essa questão de falta de consciência, na minha visão, é um dos maiores problemas, né, que existe hoje na questão quando a gente fala dos lojistas em si.
E eu não falo isso por uma questão de falar mal, é por uma questão de alertar, realmente, que tem que buscar a capacitação. Enquanto não busca capacitação, tem outros que estão atropelando, estão surfando essa onda assim, ó, de um jeito maravilhoso. Então, enquanto não parar, né, não tirar, digamos, o ego da cadeira e ver sobre o que está faltando para poder chegar lá, não vai conseguir. Sim. E vai ficar estagnado e vai ficar falando que o e-commerce realmente não é para mim, eu não sei vender no online, né? Eu acho que não combina com o meu negócio. Galera, isso é desculpa que você está dando para você mesmo. Sim. Então, não pode ficar contando essas mentiras pra gente. Mas assim, ó, a pessoa não consegue ter vida? Ou ela consegue ter uma vida? Consegue. Consegue? Você tranquilamente. tem esses momentos também de Com certeza. descompressão, de relaxar, ou você pensa em negócio o tempo inteiro? A gente chega aqui e a gente já fala assim, esse podcast aqui, podia fazer isso aqui, podia fazer aquilo outro. A nossa cabeça tá sempre, não para. Sempre tá pensando, né? Até quando a gente vai viajar, quando vai tirar umas pequenas férias, alguma coisa nesse sentido, a nossa cabeça sempre tá pensando em como melhorar o negócio em si. E eu acredito muito que tem determinadas pessoas, às vezes, que chegam num nível de faturamento que para ela, aquele nível de faturamento está bom. Aí ela acomoda. Ela entra na zona de conforto. E aí é que tá o problema. Quando você acha que tá tudo bem, é que não tá nada bem. É que de repente vem uma onda por trás e aí você não tá. Porque o mercado não para. Não para. O mercado não para. Então o mercado vai te atropelar. Você tem que estar a todo momento descobrindo formas de matar a sua própria empresa. Então lá na Converter, quando a gente nasceu e o que a gente está agora, já é outra empresa. Sem dúvida. Não é mais a mesma empresa que foi lá no começo. Então, por diversas vezes, a gente teve momentos que a gente tinha que dar a virada. Redirecionar o barco. Agora não é por aqui, agora é por aqui. O objetivo é o mesmo, né? O claro onde a gente quer chegar. Mas, durante essa trajetória, existem adaptações do que a gente vai fazendo para poder dar outra alavancada. Mais outra alavancada. E mais outra alavancada. Então, pode parecer besteira, mas ano passado, a gente não estava em São Paulo como empresa presente. Você estava em Santa Catarina. A gente estava só em Santa Catarina, mas na região sul. Então, ano passado teve a nossa chegada no mercado de São Paulo. E quando a gente chegou no mercado de São Paulo, que a gente viu o que as empresas ofereciam, o problema que elas estavam passando, a gente viu assim, caramba, aqui tem uma oportunidade gigantesca, em que o mercado não está sabendo explorar isso. Sim, é um mercado com potencial absurdo, com capital, né? E que parece que a impressão que eu tenho muito é que muitos lojistas estão perdidos. Estão. Né? Tipo, muitos. Esperando uma luz no final do túnel. Exatamente. E a gente chegou com essa sagacidade, né, de querer fazer isso acontecer, que a gente triplicou o tamanho da empresa, né, da nossa chegada de São Paulo até o momento. E a gente sabe que ainda tem muito mais para poder fazer. Então, a nossa chegada em São Paulo ela foi muito boa, não só para a gente, mas também para o mercado. Aqui no Brasil, a gente tem muito cliente. Então, eu tenho várias marcas que estavam, às vezes, no faturamento de 200, 300 mil no e-commerce, que já não é pouco, né, para determinadas marcas em si, mas que a gente tirou desse faturamento e, em conjunto com a marca, né, a gente levou para 1 milhão, 1,5 milhão. Então, assim, e eu não estou falando nada de um trabalho de 1 ano, 6 meses no máximo. Então, tu imagina, uma empresa que sai de 200, 300 mil de faturamento, chega a 1 milhão, 1,5 milhão, em menos de 6 meses, não é qualquer empresa que sabe fazer isso. Não, é uma empresa que se dedica, né? Exato. Uma empresa que está disposta à transformação. Exatamente. Porque tem que estar disposto à transformação. E é um detalhe extremamente importante. Não foi só por causa da Converter. O lojista também se adaptou para poder chegar nisso. Não, sem dúvida. Porque sozinho, sem o lojista apoiar e permitir, não acontece. Não acontece. Né? É um casamento. Tem que ter os dois lados... Né? Exato. Unidos para dar certo. E tem muita gente que acha que, por exemplo, assim, sair de 50 mil para 100 mil, às vezes é pouco, mas olha, para analisar. Você dobrou o seu faturamento. Então, se tu dobra o teu faturamento em uma questão de 1 ou 2 meses, você tem que valorizar isso. E aí tem muita gente que, mas eu não quero aumentar o meu orçamento de investimento em mídia, eu quero tentar manter assim para ter um ROAS X. Galera, se você conseguiu, às vezes, fazer isso num espaço, período de tempo, coloca mais grana nessa parada. Coloca mais energia para poder fazer acontecer. Segue o que quem fez isso acontecer está te instruído a fazer. Porque se tu não quer seguir, tu acha que isso aqui tá bom, então tu sinaliza para quem tá junto. Para ver se o cara quer continuar contigo ou se ele não quer. Porque às vezes ele tá tendo uma outra visão para tua empresa que tu não está tendo. Sim.
Então, essa questão de fazer, né, abrir o olho do lojista que existe mercado e que dá para ele buscar mais, a gente provoca muito isso dentro da nossa operação, junto com o cliente. A gente fala assim, pô, mas tu tá faturando X, com isso aqui que tu já tá trazendo de visita, era para tu estar pelo menos com 200 mil de faturamento. Sim. Ah, mas o que está acontecendo? A gente tem que entrar no negócio para poder analisar. E vocês fazem todo esse trabalho também de análise, de gestão dessa conta com o cliente? Exato. E por que eu falo que... Vou dar um exemplo, tá? Deve acontecer muito na tua conversa com vários lojistas aqui do Brás. Quando tu chega para conversar com eles e pergunta como é que tá teu e-commerce? Ah, tá assim, daquele jeito e tal. Tá, mas tu sabe por que não tá faturando? Ah, não sei direito. Eu acho que deve ser mercado, que não tá legal. Ou seja, a maioria dos lojistas não sabe o motivo do porquê o e-commerce dele não está faturando. E lá na Converte, a gente montou um método, né, de olhar para dentro da loja do cliente para entender onde que está o problema nas etapas da loja dele. Então, a gente montou uma forma de analisar os números em si, né? Então, ou seja, eu analiso a quantidade de usuários que chega dentro da loja virtual dele, né, de leads, de contatos. Eu analiso a quantidade de pessoas que visitam uma página de produto. Eu analiso a quantidade de pessoas que vai até a página de carrinho, que vai até a página de checkout, que finaliza um pedido e que fatura esse pedido. Cada um desses avanços, existe uma porcentagem ideal para esse avanço estar acontecendo dentro do padrão. Então, por exemplo, se você recebe 10 mil visitas na sua loja virtual por mês e uma parcela delas acessa a página de produto, tem que ser pelo menos 60% dessas pessoas que acessaram tem que estar visitando uma página de produto. Se não está acontecendo isso, existe um problema de qualificação de visitas que estão acontecendo na tua loja. Uhum. Então, tu tem que olhar um pilar antes na aquisição. Será que é meu tráfego pago? Será que é meu Instagram que eu não estou sabendo selecionar as pessoas para levar para dentro da minha loja? Será que da onde que está vindo essa galera? Então, tem que entender qual é o canal que está levando pessoa errada para dentro da loja. Sim. Outro ponto, de produto para carrinho, que é a parte do convencimento, gerar o desejo. Então, tem muita gente que não sabe qual é a porcentagem de pessoas que sai de produto e vai para a etapa de carrinho. Existe uma porcentagem ideal para isso. É pelo menos 6% de todas as pessoas que visitam uma página de produto e que vai para a etapa de carrinho. Então, imagina o seguinte, quando vocês adicionam um produto no carrinho, significa que vocês gostaram do produto. Você já está propenso a comprar, né? Que vocês gostaram do produto, ou seja, quebrou a maioria das objeções em relação ao produto em si, né? Segundo ponto, em relação a outro avanço para a etapa de carrinho, você está disposto a pagar pelo preço que você adicionou naquele produto no seu carrinho em si. Então, a próxima etapa de carrinho é para você validar principalmente o quê? Questões de quanto que vai custar o frete e a questão de qual é o prazo de entrega. Talvez você tenha alguma emergência para aquele produto para receber ele num espaço período de tempo e assim por diante. Aplicar promoções, aí entra uma prioridade de coisas que a gente analisa para entender o porquê que a pessoa não está avançando. Uhum. Então, esse mínimo tem que ser 6%. Então, se eu tenho ali 10 mil pessoas visitando os meus produtos e tenho que ter 6% pelo menos de avanço, significa que eu tenho que ter ali no mínimo 600 pessoas na etapa do meu carrinho. 600 pessoas, galera, é gente pra caramba. Sem dúvida. Não é? Imagina, 600 pessoas dentro da tua loja física, querendo pagar no teu caixa, querendo saber quanto é que custa o frete, né? É gente pra caramba. É gente pra caramba. Gente, e tudo isso que o Gabriel tá falando é extremamente importante. E você tem que ter a consciência que você não vai ter profundamente todos esses conhecimentos. É justamente por isso que você precisa ter uma empresa parceira. Exato. Que tenha essa expertise, né? Que está sempre se atualizando nessas questões mais técnicas, mais profundas, para te dar apoio para você chegar lá. Exato. Né? Isso é fundamental. Isso. Eu tenho uma pergunta para te falar. A gente está falando muito sobre moda, né? No Total Brás, no New Mall, poucas marcas têm e-commerce, a maioria ainda faz a venda online através do WhatsApp, que é super retrógrado, né, eu diria, porque realmente hoje tem muitas ferramentas muito mais avançadas do que isso. Sim. Mas falando em outros segmentos, né, na Galeria Pajabras mesmo tem eletrônicos, né, que o marketing, a venda, o e-commerce de produtos eletrônicos é fantástico, né? Exato. Vende muito, muito melhor. Você entende que cada um desses segmentos tem uma particularidade ou não? É tudo igual? O método é igual para todos os segmentos? Tem. Cada segmento existe uma particularidade a nível de funcionamento quanto ao e-commerce. Principalmente a parte de eletrônico, tem uma questão que é muito uma commodity em si. Ah, mas moda também é? De certa forma é, mas de certa forma também não. Já vou explicar o porquê.
Mas a parte de eletrônico, querendo ou não, se eu vou comprar um fone de ouvido aqui e eu pesquiso outros fones de ouvido, o cliente ele não vê muita diferença em relação ao produto, que é o mesmo fone. Então, agora, quando eu falo de moda nessa situação, eu estou falando de um negócio a mais que é poder de marca. Sim. Então, ou seja, quando a gente chega em determinado lugar que a gente é reconhecido pela roupa que a gente está usando, pela marca que a gente está usando, isso faz uma diferença na cabeça da pessoa. Sem dúvida. Por isso que a questão do desenvolvimento de branding na marca é super importante, né? Exato. Então, existem sim particularidades de cada segmento, né? E tem que entender o que é o teu produto, né? O teu produto ele é um produto de necessidade ou ele é um produto de desejo? Então, tem, por exemplo, segmento de medicação. É um produto, na maioria, de necessidade. A maioria. Existe produto de desejo? Existe, mas é uma minoria. O segmento, por exemplo, da parte de eletrônicos. É um produto mais de necessidade ou produto de desejo? Meio a meio. Sim. Então, tem gente que quer comprar porque, gostou e aí amou. E tem gente que precisa de um equipamento específico para algum. Equipamento, por exemplo, como microfone para a gente poder fazer o podcast. Uhum. Então, ou seja, cada segmento existe a sua particularidade. E dentro deles também existe outros 2 níveis, que é o e-commerce, existe o e-commerce de jornada curta e o e-commerce de jornada longa. O que eu quero dizer em relação a isso? Imagina o seguinte, vou pegar novamente para a moda para entender. Existe aquele tipo de marca de moda que vende mais t-shirt, calça jeans. Geralmente é um e-commerce de jornada curta, certo. Onde a cliente está comprando, a tomada de decisão dela é mais rápida. Que são produtos básicos, digamos assim. Exato. Agora, existe aquele outros, ainda dentro da moda, e-commerce com jornada de compra longa. Exemplos de situações. O que eu tinha citado no começo de e-commerce que vende vestido para festa. Então, ele é um e-commerce de jornada longa. Uhum. Porque a mulher visita o site, salva o produto, aí recebe e-mail da marca, aí recebe o WhatsApp da marca, e aí recebe depois um outro e-mail de novo, e mais um outro e-mail. Aí recebe anúncio, vê story, vê foto, manda para amiga, pergunta a opinião da amiga. Então, ou seja, a jornada de compra de um vestido para festa, ele é longa em si. Então, tem determinados produtos dentro do e-commerce que você vai ter jornada de compra curta e jornada de compra longa. E é necessário que o lojista entenda isso para que ele não ache que mas não está vendendo. Espera aí, existe um momento do cliente na ponta a comprar. Não tem um botão mágico, por exemplo, no Google ou no Meta, né, que é no Facebook e no Instagram, que a gente aperta e faz cair venda. Sim. Por trás daquela... Nós gostaríamos, né? Mas infelizmente se tivesse, esses caras estavam ricos. Milionário. Então, assim, se tivesse isso, né? Ou seja, a gente tem que entender que no outro lado existe pessoas que estão interessadas em determinados produtos e que existe um momento de compra dela. Então, às vezes a pessoa está esperando virar o cartão, às vezes a pessoa está esperando a opinião de uma amiga, né? Então, a maioria dos lojistas esquece que no outro lado existem pessoas. E sempre e-commerce é de humano para humano. Uhum. E a tecnologia ela é apenas um meio para que essa transação ela aconteça. Sim. Então, o lojista, quando ele não leva esses motivos em consideração, que eu chamo que ele tem que mapear quais são as personas que existem dentro da marca dele, ele acaba deixando isso de lado. Sim. E ele não sabe nem para quem ele vende, né? Não sabe. A maioria não sabe. Sim. E a gente fica em desespero, mas a gente ajuda ele a traçar isso, né? Então, a gente como lojista, a gente tem que oferecer para o outro lado conforto. Que é conforto para o cliente poder comprar de mim. Então, tu imagina, tu entrar no e-commerce, eu vi que tu gosta de, por exemplo, usar blazer. Uhum. Tu entrar lá no e-commerce e tem lá, né? Ocasiões para você utilizar blazer. Então, para o trabalho, para o dia a dia, para um happy hour, para o aniversário. Então, ou seja, quando você olha isso, né? Você vai falar assim, caramba, não sabia que esse blazer dava para usar para... As 1000 formas que eu tenho de vender esse blazer. Para uma determinada ocasião. Então, tem gente, por exemplo, que coloca blazer, por exemplo, blazer para usar de dia, blazer para usar de noite. Uhum. Existe diferença. Sim. Então, quando tu oferece conforto para o teu cliente na hora de vender, ele fala assim, caramba, ele está levando consciência para o cliente vai valorizar mais o produto, o preço que ele está cobrando, porque ele está mostrando algo que o cliente não sabia. Não, e você citou algo muito importante, fundamental, que eu bato na tecla constantemente, que é a definição de persona.
Então, é assim, aqui, principalmente no Brás, as marcas, elas fazem produto e põem para vender. Elas não sabem para quem ela está vendendo. E você saber para quem você está vendendo é fundamental, porque isso vai definir como você vai se comunicar, como que você vai brifar modelo para fazer a foto, né? Porque hoje em dia eles contratam modelo, dá o produto e a modelo entrega a foto pronta, né? Em grande maioria. Então, como que você orienta ela? Porque senão o que acontece? E acontece. Uma mesma modelo trabalha para 5, 6 marcas diferentes. Sim. E ela não tem direcionamento da marca, porque as marcas não têm persona. O que ela faz? Ela fotografa os produtos dessas 5 marcas diferentes e você entrega para todas as marcas. As marcas publicam isso no Instagram. Se eu pegar a foto dessas 5 marcas e colocar uma do lado da outra, eu não sei qual é a marca X, qual é a marca Y. Porque ela não tem persona definida, ela não tem conceito, ela não sabe para quem ela está vendendo. Então, o produto dela passa a virar um produto que deveria ser um produto de moda, que deveria vender com diferencial, ele é mais um. Exato. E aí ela entra naquela briga absurda de preço. Né? Então, vamos lá. Como é que a gente define persona lá dentro, né? Aí eu vou trazer mais uma... Vou pegar o método pai que eu tinha falado. Dentro de cada persona, é necessário que a gente faça com as marcas, a gente pede para eles lançarem uma pesquisa para a base de clientes deles atuais, porque ninguém melhor do que você já ouvir quem é seu cliente. Sim. Para saber quais são as suas personas em si. E personas, na verdade, são definidas por características. Sim. Então, quais são as características desses clientes que compram de você? Os hábitos, né? Exatamente. Então, qual foi o motivo que levou ele a comprar de ti? Então, ou seja, tem algumas perguntas chaves que a gente tem nessa pesquisa que a gente faz para entender quais são as características e aí definir essas personas. Então, vou usar o exemplo vou pegar o exemplo contigo de blazer. Então, a Mili, né? Por que ela comprou o blazer? Então, por que você comprou o blazer? Para qual situação você queria usar? Para trabalho, porque eu acho que uma mulher, quando ela veste um blazer, mesmo que ela esteja com um acessório mais diferente, uma calça mais moderna, o blazer ele passa autoridade e seriedade. Legal. Então, tá vendo? Ela citou algumas características aqui importantes que eu vou usar através de um método que a gente chama de método SOM, que é sonhos, objetivos e medos. Então, qual que é o teu sonho na hora de comprar um blazer? Ou seja, tu quer passar elegância, tu quer passar autoridade. Esse é o teu sonho. Sim. Então, ou seja, características da persona. Qual que é o objetivo? O objetivo que tu quer chegar confiante. Tu quer, principalmente, dentro de chegar elegante num ambiente. Então, ou seja, esse é teu objetivo. Qual que é o medo? O medo que tu tenha, talvez, é que seja um produto de baixa qualidade, que não seja um produto que te agrade, que não fique bem, que não sirva bem no teu corpo, que não valorize o teu corpo. Então, ou seja, esses são as características, né, baseado no SOM, que a gente chama que é sonho, objetivos e medos, da tua persona. Então, qual que é a persona da Mili, né? Ou seja, eu vou pegar a situação que tu me colocou, que é usar para o trabalho, usar para o dia a dia. Então, usar para evento. Então, isso aqui é uma característica que eu posso pegar e utilizar na hora de vender. E aí, tem uma outra coisa que a gente chama aqui, que é vídeo nugget. O que é vídeo nugget, né? Então, são vídeos curtos, onde eu falo nos 3 primeiros segundos que eu chamo a atenção de quem eu quero me comunicar. De 20 a 20 segundos, eu vou falar sobre as questões que eu listei no método SOM. E no final, nos 6 segundos, eu chamo para uma ação, convidando ele para talvez acessar a minha página de produto, a seguir a minha marca. Então, imagina o seguinte, vou te propor uma situação, um vídeo, né? 3 blazers que você não pode deixar de fora no uso do seu dia a dia. Pronto, já aprendi a tua atenção. Aí eu vou falar o quê? Vou falar os medos primeiro. Porque a gente, por padrão, leva sempre em consideração, às vezes, o medo de alguma coisa para agir. Então... porque se resolve o meu medo... Exato. Eu já presto mais atenção, né? Porque minha dor, ele já sanou ali. Exato. E depois os benefícios, eles entram como, isso, né? mesmo. O creme de la creme. Agora fechou realmente o que eu preciso. Isso aí. Então, ou seja, eu vou primeiro falar nesses 20 a 25 segundos alguns medos que tu tem. Vou falar depois dos objetivos e aí, por último, dos teus sonhos. E aí eu te falo assim, já que você gostou disso, aqui está o link para você poder acessar, né? O clique para poder acessar a página do produto ou começa a seguir a nossa marca. Então, ou seja, a gente vai... Por que tem que ter um CTA diferente para cada situação? Porque anúncio, querendo ou não, 50% das pessoas que veem um anúncio, nem sempre elas clicam para ir para a página. Elas clicam para ir primeiro para o Instagram. Sim, elas o Instagram hoje tem uma força muito grande. No nome da marca para poder primeiro ver o que é a marca ali. Então, ou seja, quando ela acessa a página da tua marca, ela vê, opa, essa marca é especialista em blazer, olha a quantidade de opções de blazer que ela tem,
olha os outros conteúdos que ela fala sobre blazer, olha a dica ela dando qual é o blazer usar de dia e de noite. Então, ou seja, a gente como consumidor, quando a gente quer comprar uma coisa, a gente é um CSI, né? Sim, investiga mesmo. Investiga para ver se a gente vai tomar a melhor decisão. Aham. A gente valoriza o nosso dinheiro. Então, na opção como cliente, a gente segue muito essa linha em si. E aí, dentro do Instagram, tem 2 coisas que eu vou passar aqui que a galera tem que fazer. A gente tem a opção de deixar posts fixos no topo do Instagram, Sim, não tem? 3, Legal. né? Isso, até 3, né? Isso, 3 posts fixos. Então, 2 tem que deixar fixo e esses 2 conteúdos tem que ser o seguinte. Um tem que ser sobre avaliações de pessoas que compraram com você já outras vezes. E você, no vídeo, você Que é a prova social, né? O testemunho lá para mostrar que realmente as pessoas gostam da sua marca. Exatamente. Historicamente, a gente sempre compra muitas coisas baseado na indicação de outras pessoas. Totalmente. Se alguém falou mal, aí você já não vai mais. A gente é muito influenciado. Então, o teu primeiro post fixo tem que ser um que está falando sobre avaliações de pessoas que compraram com a sua marca. E você tem que pedir, inclusive, nesse vídeo, instigar as pessoas a compartilharem experiência de comprar com a tua marca, nos comentários. Uhum. E aí tu deixa isso fixo. Porque toda vez que uma nova pessoa entrar no teu Instagram, vai estar lá esse post fixo com vários comentários, várias curtidas, visualizações. E as pessoas vão ver e falar assim, essa marca é legal. Gostei dela. Sim. O segundo vídeo, mostrando a credibilidade da tua marca. Quantos pedidos tu manda por mês? Qual é o tamanho da tua empresa? Quem é você como marca? Né? Mostrando até um pouco de bastidores, né? O público Exato. gosta muito de ver bastidores. Exatamente. Então, mostrar a essência da marca, mostrar os bastidores. Não aquele vídeo lúdico de mostrar modelo. Não, é mostrar o dia a dia da marca. Realidade, exato. Então, a gente tem que mostrar esse conteúdo para poder conectar. Então, esses 2 posts fixos no teu Instagram é uma apresentação enorme da tua marca. Sim. E aí, falando até de navegação em si, quando a gente abre o Instagram, essa é a área mais quente que a gente tem do nosso Instagram em si. Sim. Que é 100% de visualização. Sim. Então, a galera vai clicar no primeiro post, a galera vai clicar no segundo, e aí o terceiro já é conteúdo normal. Uhum. Então, façam isso, pelo amor de Deus. Vocês vão ver uma diferença já na hora que as pessoas estão vendo a apresentação da sua marca. Sim, sem Então, dúvida. fazendo isso já dá outro jogo nessa situação. Então, tá vendo como é pouquinhas coisas, mas que fazem diferença? São poucas coisas, mas são coisas contínuas, né? Que estão conectadas uma na outra. Então, elas Exato. são... e se você falha em uma das etapas, muito provavelmente você vai comprometer as próximas. Exato. Né? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Justamente, como que o lojista hoje, né? Baseado até um pouco na sua experiência, né? Como que ele consegue ter acesso a todo esse tipo de informação? Onde ele busca a orientação? Como que ele pode ficar conectado com esse universo? Eu, particularmente, sou muito fã de participação de eventos. Eu Sim. acho que evento é uma coisa que abre a sua cabeça, que, né, você interage com empresas diferentes, pessoas diferentes, e isso te traz bastante insight. Eu sou super defensora de participação em eventos. Mas como que você, hoje, se atualiza, se mantém e mantém essa comunidade aí ativa de compartilhamento de informação para o lojista ter acesso a isso? Legal, fechou. Sobre isso, existem formas da pessoa poder se atualizar. Seja ela fazer um curso, seja ela ir em busca de conhecimento através de evento, se conectar com outros lojistas, que é um mercado que a maioria da galera não conversa com outros lojistas. Parece que todo mundo tem aquela coisa assim, não vou falar porque... É meu concorrente, vai roubar meu cliente, né? Vai roubar meu cliente, vai roubar minha estratégia, vou parar de vender. Então, assim... E aí, a gente vendo essas situações, né, lá na Converter em si, a gente decidiu criar uma comunidade, que é chamada Comunidade E-Commerce de Moda. Então, lá dentro, são mais de 500 pessoas que a gente tem nessa comunidade, né? E o mais interessante, ela é gratuita. Então, quem quiser participar, inclusive, já vou aproveitar, a gente vai deixar o link depois para a galera poder acessar, para estar participando. E a cada semana lá a gente faz webinar, para poder trazer atualizações sobre eventos. A gente faz o webinar, por exemplo, para poder trazer atualizações do que fazer dentro de um CRM, quais estratégias e calendário do e-commerce de moda. Então, assim, tem muita coisa que a gente compartilha dentro dessa comunidade de e-commerce de moda. Legal. E de maneira gratuita. Porque... E qualquer um pode entrar nessa comunidade? Qualquer um. Definitivamente qualquer pessoa. Não é só para cliente da... Não. Definitivamente qualquer pessoa pode entrar lá e estar participando dessa comunidade para poder ir se atualizando. E buscando as tendências, os movimentos que estão acontecendo, sem custo algum. A gente fez isso como uma forma de tirar aquele pilar que eu falei de consciência, né? Ou seja, de elevar o nível de consciência do lojista.
Porque existe um dado do Sebrae, né, onde 80% das empresas fecham em menos de um período de 1 ano. Então, esse é um dado muito alarmante. Muito. E a principal motivo desses fechamentos, né, 70% é por falta de conhecimento e planejamento. Então, Ele abre o negócio e acha que vai acontecer, né? Vou tentar abrir uma loja e ver no que dá. É tipo assim, ele não se prepara, né? Não existe aquele planejamento, aquela preparação, né? Cumprindo todas as etapas que ele tem que percorrer. Muitas vezes ele quer pular algumas etapas para chegar no objetivo mais rápido e é isso que acaba levando o negócio à falência, né? E aí, fora essa comunidade que a gente tem, daí falando de quem já é cliente da Converter, principalmente, né? A gente também tem as agendas que a gente faz com os clientes para poder tratar de maneira individual no cenário do cliente esse tipo de situação. E a Converter também proporciona eventos para o mercado. Ah, bacana. Inclusive agora, dia 18 de setembro, semana que vem, a gente tem um evento da Converter que a gente vai estar fazendo aqui no Bom Retiro, ao lado aqui. Tá, pertinho. Isso. Onde a gente está reunindo vários lojistas. Vão estar, se não me engano, acho que 80 lojistas lá. Já está, se não me engano, sold out. Eu acho que deve ter 10 vagas no máximo aí para poder ainda preencher, né? Mas lá são 8 horas de imersão de conteúdo. Ah, é o dia todo. É o dia todo que a gente faz para poder dar conhecimento pro lojista. E eu falo que 8 horas não é nada, ainda falta tempo. Não, eu falo é o dia todo, assim, mas porque quando você tem esse tipo de assunto que é do seu interesse, você tem networking, né? Porque 80 lojistas juntos, a chance de você trocar, que eu acho que é a melhor parte, né? Além das palestras, sem dúvida, que são muito inspiradoras, mas o networking é uma coisa, assim, fundamental. Eu brinco até bastante falando que ter conhecidos é mais importante, muitas vezes, do que ter dinheiro. Porque os conhecidos te colocam em lugares e te proporcionam acesso a coisas que, eventualmente, o dinheiro não necessariamente. Exato. Então, evento, para mim, é maravilhoso. Então, fica a dica aí, né? Exato. Para as últimas vagas, para você poder já entrar nesse universo. E para pedir para entrar para a comunidade. Qual é o caminho? Como que eles fazem para entrar em contato com vocês e entrar para a comunidade? Para entrar na comunidade, vocês podem acessar lá o Instagram da Converter. Vai lá no link da bio, né? E no link da bio tem lá, Comunidade E-Commerce de Moda. Então, você só vai clicar naquele link e você já vai entrar para poder participar da comunidade. Então, é super fácil. Não tem mais desculpa de você falar, eu não sei como faz, eu não sei por onde começar, eu não tenho informação disso. Através da comunidade, você já vai começar a ter insights, informações valiosas para você iniciar o seu e-commerce ou potencializar o e-commerce que você já está aí em operação. Legal. Certo? Isso mesmo. Eu queria aproveitar também para poder compartilhar até uma situação de uma cliente que acabou virando cliente, que ela foi no evento, ela não era nossa cliente, e ela já tinha uma operação de e-commerce que faturava ali perto dos seus 300, 400 mil reais em vendas em si. E lá ela passou pela imersão, ela decidiu lá fechar, no evento com a gente, fechou a plataforma, fechou com a parte de performance, né? Ou seja, então ela decidiu tomar essa decisão de acelerar o negócio dela. E hoje, basicamente, acho que faz 2 ou 3 meses depois do evento, ela está com o faturamento dela muito mais superior. E em 24 horas, ela conseguiu fazer 6 dígitos de faturamento. Gente! Após o lançamento da loja. Então, assim, o que eu falo aqui na questão de que a gente, de fato, colabora para que isso aconteça, é porque é um conjunto de fatores, galera. Não tem uma única coisa que, vai ser feito isso aqui e vai virar teu jogo. A única coisa, a decisão que vai fazer isso aqui virar o seu jogo é você tomar a decisão de possivelmente trabalhar com a gente. Então, isso eu te garanto que vai virar o teu jogo. Aí, as outras coisas daí são consequências. Então, enquanto você não mudar, né? Você quer resultado, mas não mudar um comportamento seu para poder buscar esse resultado, você vai ficar na mesma. Exatamente. E foi isso que essa cliente fez. E ela, inclusive, nesse evento que a gente vai ter dia 18, a gente chamou ela para poder palestrar lá. Ah, é bacana para ela levar dar o a experiência testemunho dela como lojista. E não na intenção de vender a Converter, mas ela falar o que fez, né, de fato, mudar o jogo dela, o que mudou na operação do dia a dia. Para empoderar realmente o lojista e dar esperança para ele de que ele também pode. Exato. Né? Eu acho que esses cases de pessoas que tiveram sucesso mostram que pessoas comuns, que têm o mesmo sonho, compartilham do mesmo sonho, têm a mesma possibilidade de desenvolver o seu negócio, né, de ter sucesso, de prosperar. Então, eu acho muito bacana quando tem esses testemunhos. Exato. E tem uma frase que, assim, resume muito o que a gente está falando durante toda a entrevista, que é: o sucesso é o resultado dos esforços repetidos dia após dia. E é exatamente isso. É todo dia tá fazendo um pouco, se organizando, planejando, não pular etapas, né? E saber que você vai ter que todos os dias fazer. Exato.
né? Então, essa questão, né, que a Mili comentou, tem um livro que eu, inclusive, vou recomendar a galera comprar para ler, que é um livro chamado Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos? Isso, Hábitos Atômicos. Esse livro, ele traz uma analogia de que se a gente quer alcançar algum resultado, primeiro a gente tem que mudar os nossos comportamentos. Então, isso em tudo na vida, né? Em tudo. Só que, né, por mais que seja óbvio, a gente precisa falar. Não, tem que falar todo, né? Eu quero emagrecer, mas você tá comendo hambúrguer todos os dias, Exato. né? Como você vai emagrecer? Tipo... E até usando esse exemplo de emagrecer, né? Eu quero emagrecer X quilos, um exemplo. Beleza, quais os comportamentos que você está tendo, você precisa ter para emagrecer esses 10 quilos? Eu preciso fazer minhas marmitas diárias, eu preciso ir na academia X dias. Então, ou seja, são esses comportamentos que você vai ter que vai levar, né, aos resultados que você quer adquirir. Exatamente. Então, o resultado ele acaba sendo uma consequência. Por isso que eu falo que aquele funil que eu te comentei, que a gente analisa, se as etapas no meio estão seguindo dentro do que é o ideal, o resultado é a consequência. O faturamento no final é a consequência. A taxa de conversão boa é uma consequência. Então, a gente tem que olhar sempre o meio disso. Exato. Eu achei muito interessante que você falou bem no início, quando você fala o seguinte, a gente escolhe o cliente de acordo com a mentalidade do dono. E na vida é tudo isso, né? Você só vai conseguir ter resultados se a sua mentalidade está desenvolvida para isso, né? Em qualquer campo. Então, vocês tendo isso como propósito de empresa é muito valioso, porque quem entrar vai saber que tem... né, a chance de estourar, prosperar é muito grande. Isso mesmo. A gente, de certa forma, até às vezes quem não tem, a gente desperta para que tenha. É mais difícil de fazer um trabalho maior. Porém, a gente mostra que é possível de alcançar. Então, é difícil colocar ambição nas pessoas. Muito difícil. Muito difícil. Então, exige um trabalho grande. Então, a comunidade é uma das formas que a gente coloca e abre o olho para que opa, dá para chegar? É possível. Mas às vezes a pessoa não tem a ambição, mas ela tem a vontade. Sim. Né? E ela só precisa realmente de alguém para dar o direcionamento. Não digo empurrão, mas mostrar o caminho. Né? As pessoas às vezes não sabem por onde começar. Então ela tem a vontade, mas aquela coisa da zona de conforto e tudo mais. Mas se ela já tem a predisposição, tendo alguém para direcionar, aí dá para trabalhar. Legal. Eu acho que é importante também a galera saber um pouco mais sobre a Converter no sentido de números também, né? Então, hoje a gente é um time de mais de 80 colaboradores. Bacana. Então, somos bastante gente na operação para fazer tudo isso acontecer. São mais de 400 marcas aceleradas junto conosco. Então, ou seja, a gente não nasceu ontem, nossa experiência não é de ontem. E a gente tem grandes marcas que operam com a gente. Então, eu vou citar uma aqui que acho que fez parte da infância de boa parte, né, nossa, que é a Kicks. A Kicks é uma marca de calçados, né, que começou com a gente no ano passado e que eles estão com a gente até o momento e estão faturando muito. E eles saíram, e a Kicks por si só, durante muito tempo, ela teve um poder de marca muito grande. Sim. E depois de um certo tempo ela perdeu essa relevância como marca. E agora ela está voltando à tona novamente por conta desse crescimento no online deles. Então, o crescimento online deles fez o ponto físico vender mais, os lojistas que compram Kicks estão vendendo mais porque o online está mais presente, gerando desejo. E é até interessante, eu não tinha tanta visualização, né? Andando nas ruas por São Paulo, eu notei os novos lançamentos que a Kicks fez, tá muito em evidência no pé da galera. E eu fiquei assim, caramba, que interessante isso. Muito bacana. Então, é importante que a galera saiba que dá para fazer, dá para chegar, só que você precisa estar com as pessoas certas no seu lado para poder fazer isso. Com certeza. E ninguém melhor que gente experiente para fazer isso acontecer. Sem dúvida. Gente experiente, gente que está sempre se atualizando, né? Aberta às novas ferramentas, novas tecnologias, porque isso é fundamental também, né? Não adianta com certeza achar que só desse jeito funciona e vai funcionar o resto da vida. Não, a vida é movimento, né? A vida é transformação, então o seu negócio tem que estar acompanhando isso constantemente. E ter o parceiro certo do lado é fundamental. É isso aí. Gabriel, foi ótimo. Foi um papo leve, técnico também, certo? Mas muito, assim, explicativo, né? Orientando realmente o lojista para todas as etapas. Eu sei que alguns podem estar assistindo falando, meu Deus, quanta coisa. Mas é justamente isso. Você tendo uma empresa para te orientar, é fácil passar por todo esse processo e fazer acontecer. Exato. Então, quero agradecer sua presença, seu tempo aqui no MBcast.
convidar você a seguir o canal no YouTube, MBcast, e também aqui nas redes sociais, no Instagram, Facebook, MB_Mili Barranco, e também a Converter e o Gabriel. Por favor, a gente vai deixar aqui o link de todos eles. Em breve vamos trazer várias outras entrevistas sobre o mercado. A próxima que vai vir é a Tatiana Roberto. Nós vamos falar sobre mercado infantil e a trajetória executiva dela, que é inspiradora. Tenho certeza que vocês vão amar. Então, fica aqui com a gente, Gabriel. Muito, muito obrigada. Mili, muito obrigado pelo convite, tá? Agradeço de coração, né, em nome da Converter também, aqui representando todo o time e principalmente representando todos esses lojistas também que precisam fazer o seu negócio funcionar. É uma questão de não ser só por eles, é quem está junto com eles também na operação. Então, eles precisam fazer o negócio deles faturarem mais, eles precisam dar mais renda, né, para o mercado. Então, quero novamente agradecer o convite, foi muito gratificante estar aqui para poder compartilhar mais conhecimento. Não tenho dúvida de que as pessoas aplicando poucas coisas que a gente passou aqui já vai ter uma mudança de resultado em si. E principalmente ir buscar mais, ir correr atrás. E nunca parar, nunca se acomodar. Se quiser acomodar, coloca outras pessoas para botar esse negócio para rodar. Exatamente. Então, vai somando o time aí, aumentando o time para fazer funcionar. É isso aí. Então, novamente, obrigado mais uma vez, né, em nome do time todo, Converter em si. E outras vezes eu gostaria de estar aqui para poder compartilhar mais. Com certeza. Esse assunto é que a gente resumiu aqui, né? Mas ele tem muitos desdobramentos. Você vai voltar com certeza para a gente falar de coisas específicas. A gente pode depois combinar assuntos específicos para trazer aí para o pessoal, para a gente se aprofundar em questões, em alguns pontos que você acha que são realmente mais importantes. Show. E a gente retomar esse assunto. Fechou. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima. E não esqueçam, hein, de seguir MBcast.